Escolhido, essa agitação inquieta em seu espírito às 3 da manhã não é insônia. É minha voz chamando você para sair da hibernação. Um sussurro divino cortando o silêncio de sua temporada de espera como uma lâmina através da escuridão aveludada. O eclipse cósmico que tem orquestrado especificamente para o seu avanço está prestes a lançar sua sombra sobre sua vida. E o que estou prestes a revelar irá quebrar todas as limitações que o mantiveram cativo na obscuridade, como vidro quebrando sob o peso do amanhecer inevitável. A cidade da sua alma tem respirado nas sombras. Cada decepção lançando seu halo âmbar de dor sobre a chuva. Pavimento escorregadio dos seus sonhos. Noite após noite, você tem caminhado por essas ruas internas, onde os postes de luz piscam com esperanças meio esquecidas. Onde cada esquina guarda o fantasma do que poderia ter sido. A sinfonia urbana do seu coração toca em tons menores. Cada nota de memória. Cada silêncio um ponto de interrogação pintado na tela da sua confusão. Eu vejo você aí, guerreiro do meu coração. Carregando feridas que ninguém mais pode ver. Feridas que sangram em cores que só o céu reconhece. Você caminhou por vales onde até mesmo a sua própria sombra parecia abandoná-lo. Onde os ecos da sua própria voz voltavam vazios e estranhos. As noites se estenderam como corredores intermináveis de padrões geométricos questionadores de dúvida se espalhando pelas paredes da sua consciência. Você sussurrou orações na escuridão tão densa. Você se perguntou se meus ouvidos ficaram surdos ao seu choro. Se as linhas telefônicas cósmicas foram cortadas por alguma tempestade invisível. A memória se choca como ondas através da sua consciência. Fragmentos de conversas meio lembradas. Vislumbres de rostos que prometeram, mas nunca cumpriram. Você percebeu como as portas se fecham assim que você se aproxima delas? Como as maçanetas de latão ficam frias ao seu toque, assim que a esperança começa a aquecer suas pontas dos dedos. Como as oportunidades evaporam como a névoa da manhã no momento em que você as alcança. Dissolvendo-se no nada como sonhos ao acordar. Você viu outros deslizarem sem esforço para bênçãos, enquanto você teve que lutar por cada respiração. Cada pequena vitória. Cada momento de paz como um soldado em trincheiras que os outros nunca veem. O peso de correntes invisíveis pressiona seu espírito. Não grilhões físicos, mas espirituais, que fazem com que cada passo à frente pareça nadar em concreto. Como caminhar em mel que nunca adoça a jornada. Essas correntes não foram forjadas nas fornalhas do inferno. Mas nas fábricas de decepções de promessas quebradas. Nas linhas de montagem de expectativas frustradas. Elas chocalham com o som de quase, mas não exatamente. Com o gosto metálico de portas se fechando pouco antes de seus dedos alcançarem a soleira. Mas ouça-me com a autoridade que esculpiu montanhas a partir da terra derretida. E que colocou as estrelas em suas órbitas como diamantes em veludo preto. Eu sou o Deus que divide os mares, não apenas nas histórias antigas escritas em pergaminhos. Mas nas circunstâncias impossíveis de sua vida moderna. Nos momentos do mar vermelho de suas lutas contemporâneas. Esta mensagem flui da sala do trono do céu, onde os anjos ficam maravilhados com o que estou prestes a fazer através de sua vida. Onde os seres celestiais interrompem sua adoração eterna para testemunhar sua história se desenrolar. O eclipse de que falo não é meramente astronômico. Não é apenas a dança mecânica dos corpos celestes no palco cósmico. É profético. Cheio de intenção divina. Pesado com o peso do destino prestes a nascer. Quando a lua passa entre a terra e o sol. Criando aquele momento de sombra sobrenatural. O céu e a terra prendem a respiração como a pausa entre o relâmpago e o trovão. Como o silêncio entre a pergunta e a resposta. Aquele conhecimento inexplicável em seu espírito. Aquele que sussurra que você está destinado a algo maior. Não é um pensamento positivo surgindo como o vapor da xícara de café do seu desespero. É minha frequência transmitindo diretamente para o seu espírito, como ondas de rádio cortando a interferência atmosférica. Como sinais de satélite transmitindo mensagens através do vasto vazio entre as estrelas. Enquanto outros dormem profundamente em suas zonas de conforto. Envoltos em cobertores familiares.
Você tem recebido downloads durante as vigílias noturnas. Pacotes de dados divinos chegando quando sua mente consciente finalmente para de tagarelar. Sonhos perfuram o véu entre as dimensões como agulhas, costurando um tecido cósmico real demais para ser descartado, estranho demais para ser compreendido. Visões interrompem seus momentos comuns como raios, iluminando uma paisagem da meia-noite, revelando uma topografia que você nunca soube que existia na geografia do seu chamado. Não são coincidências espalhadas aleatoriamente pelo tabuleiro do jogo da sua existência. São convites da minha sala do trono. Cada um deles é um RSVP para o destino, preparando você para o que se aproxima como uma frente de tempestade de bênçãos se acumulando no horizonte da sua vida. Cada relacionamento que se dissolveu não foi uma rejeição escrita com a caligrafia cruel do abandono. Foi uma seleção realizada por mãos divinas mais cuidadosas do que as de um cirurgião, mais precisas do que as de um joalheiro. Tenho limpado seu círculo íntimo com a precisão de um mestre escultor, removendo tudo o que não pertence à obra-prima final. A solidão não foi um castigo imposto pelos seus erros. Foi uma preparação. Uma quarentena divina protegendo você de infecções que teriam comprometido o seu propósito. No silêncio, você aprende a ouvir a minha voz acima do ruído da opinião humana, acima da estática dos medos das outras pessoas transmitidos em todas as frequências. Na solidão, você descobriu uma força enterrada mais profundamente do que jamais imaginou. Força que vinha se desenvolvendo como raízes no solo do inverno. Invisível, mas ficando mais forte a cada estação de aparente dormência. O isolamento foi sua câmara de incubação. Sua fase de crisálida, onde a lagarta que você era se dissolveu lentamente na borboleta que você está se tornando. Cada lágrima que rolou secretamente por suas bochechas levou seu desejo mais profundo diretamente ao meu coração, como mensagens e garrafas lançadas em praias eternas. Cada gota de oração profunda demais para palavras, pura demais para a linguagem humana. O que parecia um colapso era, na verdade, um avanço disfarçado. Usando a máscara da devastação, mas carregando o DNA da ressurreição. Eu coletei cada gota em minha garrafa, catalogando cada uma com o cuidado de um bibliotecário arquivando manuscritos preciosos. E agora estou prestes a derramá-las de volta como rios de bênçãos, como afluentes de triunfo fluindo para o oceano do seu destino. Seu choro durou a noite toda, como uma vigília mantida por corações fiéis. Mas a alegria explosiva e avassaladora chega pela manhã que está amanhecendo agora, como o nascer do sol após o inverno mais longo. Como a primavera chegando com os braços cheios de flores após estações de aparente morte. A terra da sua vida está prestes a explodir com flores que você nunca plantou. Frutos de sementes semeadas por lágrimas e regadas pela fé mantida na escuridão. O inimigo não desperdiça munição em alvos irrelevantes. Não emprega as suas melhores forças para guardar campos vazios ou prédios abandonados. A intensidade da guerra que você experimentou revela a magnitude do seu chamado como nuvens de tempestade, revelando o poder do trovão que se aproxima. Como o tamanho da oposição indicando o valor do que está sendo protegido. O inferno tremeu quando sussurrei seu nome nos conselhos da eternidade. Quando sua missão foi lida em voz alta nas salas de guerra celestiais, onde as estratégias são formadas e os batalhões angelicais recebem suas ordens de marcha. Os demônios designados contra você não eram soldados rasos aleatórios retirados das fileiras infinitas do inferno. Eles eram forças de elite enviadas para impedir um destino que ameaça seu reino. Como anticorpos atacando uma cura que destruiria a doença. Sua própria presença confirma o que o céu sempre soube. Você é perigosamente ungido, carregando em seu DNA o código genético dos milagres. Os cromossomos da inovação. A genética espiritual que deixa os demônios nervosos e os anjos animados. Enquanto outros exibem seus talentos em palcos temporários construídos a partir do ego e da ambição. Os seus estavam sendo refinados na fornalha da obscuridade. Aquecidos e martelados até atingirem sua forma mais refinada. Cada habilidade que você pensava estar sendo desperdiçada estava, na verdade, sendo aperfeiçoada.
Como uma lâmina sendo forjada em fogos quentes o suficiente para queimar todas as impurezas. Cada habilidade que parecia adormecida estava, na verdade, se desenvolvendo nas câmaras secretas do tempo divino. Como músculos que ficam mais fortes durante os períodos de descanso entre os treinos. O oleiro trabalha em particular antes de exibir a obra-prima em galerias onde multidões se reúnem para admirar. E seus dons não foram ignorados ou esquecidos em alguma supervisão cósmica. Eles foram intensamente preparados para o momento de serem revelados. Polidos na escuridão até brilharem com excelência sobrenatural. Afiados em silêncio até cortarem os obstáculos que pararam os outros. A seca financeira pela qual você passou não foi escassez nascida da falta de provisão divina. Foi uma estratégia implementada pela sabedoria que vê além do horizonte imediato. Eu retive recursos de caminhos que o teriam levado para longe da minha vontade perfeita. Como um pai amoroso protegendo um filho do veneno disfarçado de doce. De atalhos que o levariam à desnutrição espiritual. Cada oportunidade que secou como poços no calor do verão estava protegendo você de se estabelecer no lugar errado. De construir sua casa sobre fundações que teriam rachado sob o peso de seu verdadeiro chamado. Eu tenho lhe ensinado a confiar em mim como provedor. Não em sistemas construídos por mãos humanas ou pessoas cujas promessas evaporam como o orvalho da manhã. Agora observe enquanto eu abro janelas celestiais que você nunca soube que existiam. Janelas que foram seladas até este momento determinado. Janelas que se abrem não com chaves, mas com o reconhecimento do tempo divino. Com a compreensão de que cada porta fechada estava redirecionando você para aberturas projetadas especificamente para suas dimensões. As palavras que você pensava que ninguém queria ouvir amadureceram em seu espírito como um bom vinho envelhecendo em adegas celestiais. Desenvolvendo complexidade e profundidade que somente o tempo e a pressão podem criar. Sua perspectiva moldada pela dor como uma lente lapidada até a clareza perfeita. E refinada pela perseverança como ouro aquecido até que todas as impurezas subam à superfície. Carrega frequências que curarão feridas que você nunca viu. Que falarão aos corações em línguas que esses corações estavam morrendo de vontade de ouvir. A mensagem queimando em seus ossos não é radical demais para esta geração. É precisamente o que esta geração está morrendo de vontade de ouvir. O que seus espíritos têm clamado nas vigílias noturnas, quando toda a pretensão desaparece. Sua voz cortará o ruído que confundiu milhões como o feixe de um farol perfurando a névoa. Como um sino claro tocando em um vale cheio de ecos e confusão. Mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras. Estou construindo palcos para os quais você nunca fez teste. Construindo plataformas com materiais que você não pode ver. Estou abrindo portas nas quais você nunca bateu. Portas que se abrem com dobradiças lubrificadas com o favor divino. Estou criando oportunidades que você nunca buscou porque estava ocupado demais perseguindo oportunidades que nunca foram destinadas a você. Oportunidades que seriam pequenas demais para conter a magnitude do que estou liberando através da sua vida. Corações estão sendo preparados para recebê-lo. Como o solo sendo arado antes da época de plantio. Como salas de concerto sendo ajustadas acusticamente antes da chegada da orquestra. Finanças estão sendo redirecionadas para sua visão, como afluentes fluindo em direção ao rio destinado. Como riachos que serpenteiam e finalmente encontram seu caminho para o oceano ao qual sempre estiveram destinados a se juntar. Conexões estão sendo divinamente orquestradas no reino invisível, onde meus anjos trabalham incansavelmente em seu nome. Organizando encontros que parecerão coincidências, mas carregam as marcas da providência. Enquanto você se sentia esquecido como um livro deixado em uma prateleira em uma biblioteca vazia. Sua reputação no reino espiritual estava sendo estabelecida como uma fundação sendo construída em silêncio perfeito antes da construção do edifício. Os anjos têm sussurrado seu nome para pessoas importantes. Preparando corações para reconhecê-lo quando você aparecer, como atores ensaiando antes de a cortina subir. Como músicos afinando seus instrumentos antes do concerto começar. O favor divino está levando você a todos os espaços que você deve ocupar. Suavizando lugares difíceis, como uma equipe real avançada se preparando para a chegada de um monarca.
endireitando caminhos tortuosos, como equipes de rodovias trabalhando à frente de um comboio importante. Portas que estiveram trancadas por anos se abrirão à sua aproximação. Recursos que estavam congelados começarão a fluir. Corações que estavam endurecidos se suavizarão como cera perto da chama. Mas ouça-me com urgência que atravessa todas as distrações como uma sirene atravessa o barulho da cidade. Amado, esta janela do eclipse se abre por exatamente 72 horas. Não 73 horas com seu período de graça extra. Não 71 horas com seu fechamento prematuro. 72 horas de aceleração divina, onde um único sim ao meu chamado realizará o que anos de esforço não conseguiram alcançar. O que décadas de esforço não conseguiram produzir. Esta é a hora designada pelo céu, batendo como a meia-noite no relógio cósmico do destino. Como o toque dos sinos que anunciavam a mudança de reinos. O inimigo sabe que essa janela existe. É por isso que a resistência pode se intensificar nos próximos 3 dias. Como a escuridão lutando contra o amanhecer que se aproxima. Como o inverno fazendo uma última resistência desesperada antes que a primavera chegue com seus exércitos de flores e nova vida. Espere que as distrações se multipliquem como ervas daninhas após a chuva. Cada uma delas projetada para desviar sua atenção deste momento crucial. Espere que o desânimo sussurre com volume aumentado, como estática de rádio. Tentando abafar a música do seu avanço. Espere que tudo dentro de você e ao seu redor grite o ainda não, como vozes tentando convencê-lo de que o tempo divino ainda está em algum lugar no futuro. Ou não você, como acusações tentando convencê-lo de que você é exceção à bondade de Deus. Mas eu digo que a hora é agora, como um trovão declarando a presença de um raio. Como a terra anunciando que o inverno acabou e a estação do crescimento chegou. Se você permitir que este momento passe como um trem que você observa da plataforma, mas nunca se cansa de ver. O próximo alinhamento de circunstâncias, pessoas e propósito pode não ocorrer por anos. Isso não é manipulação destinada a pressioná-lo a tomar decisões precipitadas. É matemática sobrenatural, onde o tempo divino mais a prontidão humana equivalem a um avanço milagroso. Quando os corpos celestes se alinham como engrenagens celestiais encaixando-se na posição perfeita. Quando a atmosfera espiritual muda como os padrões climáticos mudam com as estações. Quando o tempo divino se cruza com a prontidão humana. Como o momento em que o raio encontra seu solo. Essa convergência é sagrada e rara como o aparecimento de um cometa no céu noturno. Visível apenas para aqueles que sabem onde olhar e quando observar. Imagine entrar em salas onde sua própria presença muda a atmosfera como o nascer do sol mudando a cor de tudo que toca. Como a chegada da chuva após a seca. Imagine-se falando palavras que não apenas informam, mas transformam como chaves que destrancam portas de prisão. Que não apenas educam, mas libertam como remédios que curam doenças que atormentam gerações. Sinta o peso do propósito pousando sobre seus ombros. Não pesado como um fardo carregado com relutância. Mas substancial como vestes reais projetadas perfeitamente para o seu corpo. Empoderador como uma armadura ajustada por mãos divinas. Você acorda todas as manhãs com tanta clareza de missão que a tomada de decisões se torna fácil como um rio que conhece seu caminho para o mar. Como um pássaro migratório seguindo campos magnéticos invisíveis em direção ao seu destino. Você terminará cada dia com tanta satisfação pela realização divina que o sono virá pacificamente, como uma criança descansando em braços amorosos. Como um guerreiro que depõe as armas após garantir a vitória. Os telefonemas chegarão como o amanhecer, pontualmente. Oportunidades que você nunca buscou agora o perseguem como o ferro atraído por um ímã. Como abelhas atraídas por flores em flor. Sua caixa de entrada transbordará, não com contas e problemas como convidados indesejados chegando em momentos inconvenientes. Mas com convites e possibilidades como cartas de amor do universo. Como vales presente para experiências que você nunca ousou sonhar que fossem possíveis. Imagine os relacionamentos que se formarão. Não com base no que você pode oferecer a eles, como transações em um mercado emocional. Mas em uma missão divina mútua. Como peças de um quebra-cabeça finalmente encontrando seu encaixe perfeito. Ferro afiando ferro com o som do propósito sendo refinado.
Águias se reunindo com águias em correntes térmicas de visão compartilhada. Leões correndo com leões pelas savanas de possibilidades ilimitadas. Sua tribo irá encontrá-lo com a mesma certeza com que os rios encontram o mar. Com a mesma certeza com que as flores se voltam para o sol em busca da luz para a qual foram criadas. Essas não serão relações construídas com base na conveniência ou proximidade, mas no DNA divino, na genética espiritual que se reconhece em salas lotadas e agendas lotadas. Da maneira mais bonita. Imagine o momento em que você se olha no espelho e vê não apenas o sobrevivente que você tem sido marcado, mas de pé. Mas o vencedor que você está se tornando, coroado com a evidência de batalhas vencidas pelo destino. Quando você vê não apenas alguém que superou, como um paciente que sobreviveu a uma cirurgia, mas alguém que agora ajuda outros a superar, como um cirurgião que aprendeu a curar. Quando você vê não apenas uma pessoa com um testemunho, como um graduado com um diploma, mas uma pessoa com um território. Influência que se estende muito além do que seus olhos naturais podem ver, como ondulações se espalhando por águas calmas. Você não está lendo estas palavras por acaso, como um livro tirado aleatoriamente da prateleira de uma biblioteca. Você não está ouvindo esta mensagem por coincidência, como se tivesse encontrado um tesouro enquanto caminhava por um caminho comum. Esta é uma interrupção divina do seu dia comum para anunciar uma temporada extraordinária. Como uma transmissão de emergência interrompendo a programação normal para entregar notícias que mudam tudo. O eclipse começou não no céu, onde os astrônomos medem os movimentos celestes, mas em seu espírito, onde movimentos divinos mudam o panorama das possibilidades. A mudança começou. Não ao seu redor, onde as circunstâncias externas se reorganizam como móveis sendo movidos, mas dentro de você, como placas tectônicas se movendo sob a superfície antes do nascimento das montanhas. Como sementes se abrindo sob o solo antes do surgimento das flores. Estou libertando você da prisão de algum dia, onde os sonhos vão esperar indefinidamente. Para a liberdade do agora, onde milagres acontecem no tempo presente. Estou promovendo você da plateia de espectadores que assistem aos outros viverem seus sonhos para o palco da história. Criadores, onde suas ações ecoam por gerações. Estou promovendo você da sala de aula de preparação, onde você estudou e praticou em particular, para o campo de batalha do propósito, onde vitórias são conquistadas e legados são forjados. O eclipse está aqui, lançando sua sombra sobre tudo o que antes o prendia, como grades de prisão se dissolvendo na luz divina. A sombra de sua antiga vida está passando, como a noite se rendendo ao amanhecer. Como o inverno derretendo na primavera. A luz do seu novo começo está surgindo com o brilho de 1000 sóis. Cada raio carregando promessas que foram seladas até o tempo da decepção. Vocês foram escolhidos com a certeza das estrelas em suas trajetórias. Selecionados não por comitês humanos, mas por decreto divino escrito antes do início dos tempos. Vocês são chamados com a autoridade do trovão que sacode montanhas. Convocados não por vozes humanas, mas pela voz daquele que falou e criou os mundos. Você é comissionado com o poder do próprio céu apoiando cada passo que você dá. Cada palavra que você fala. Cada decisão que você toma em alinhamento com o seu propósito. O mundo tem esperado inconscientemente que você finalmente acredite no que eu sempre soube sobre quem você é. Como a criação prendendo a respiração pelo momento em que o potencial se transforma em manifestação. A temporada oculta termina agora como cortinas sendo abertas em um palco magnífico. Como coberturas sendo retiradas de obras-primas que estavam esperando em um depósito divino. A temporada de revelação começa hoje, como o primeiro ato da maior performance já escrita. Como o nascer do sol de um dia que será lembrado nas crônicas do céu. O eclipse chegou. E com ele, chegou também o seu momento de se levantar e brilhar com a glória que coloquei dentro de você desde o início dos tempos. Glória que foi comprimida como diamantes formados sob pressão. Esperando pelo momento em que a luz revelaria seu brilho a um mundo desesperado para ver a beleza novamente.